Voltando e terminando de falar sobre adolescência roubada e quem sofre bullying realmente tem adolescência roubada ou a infância. Mas no caso não foi só por causa disso, foi por crenças limitantes, que nem eu relatei. Essa crença de que eu era o errado, ou o pecador por ser homossexual. Isso me afastou de muitas coisas legais que eu poderia ter vivido na minha adolescência. Vamos supor, se uma sociedade admite a existência da homossexualidade como algo normal, ninguém vai sofrer mais por isso. Porém, infelizmente, a sociedade trata isso como uma questão religiosa. Tem uns que acham que é escolha. Eu vou escolher, eu vou decidir ser homossexual. Não existe isso. A pessoa ela nasce em determinada condição com determinada cor de pele. Não tem como a pessoa decidir gostar de A ou B porque ela decidiu. É algo que está entranhado dentro da criança. Tudo bem que tem uma certa idade que a adolescente, a criança se descobre. Sim, existe. Mas ela se descobre. Não é que ela se torna. Ela se descobre A ou B. Ela se descobre bi, homo, hétero, tal. Se descobre isso. Mas ela já existe isso dentro dela. Já existe isso dentro dela. Ela já nasce com predisposição para esse tipo de comportamento. Não é algo adquirido. E a infância me foi tirada. A adolescência me foi tirada. E hoje, como eu falo, hoje eu tento fazer tudo aquilo que eu não podia. Me visto da maneira que eu quero, quando eu vou sair, né? Enfim, não em casa. Em casa tem que ficar à vontade. Eu me visto do jeito que eu quero, falo o que eu quero, eu como o que eu quero, assisto o que eu quero, mas não era assim. Eu tinha que me comportar, eu tinha que performar um personagem. Mesmo eu sendo ator, sempre gostei de teatro desde criança, é difícil você manter um personagem toda uma vida. A máscara vai caindo. E aconteceu, a máscara caía, as pessoas viam que aquilo era uma performance, não era eu. Eu tinha que ser o mais passável possível na sociedade. Na igreja, na escola, meu Deus. Só que na escola, que nem eu falo, não adiantou. Porque na escola não adianta. As pessoas percebem que você não é aquilo. Você gosta ou você é homossexual ou não, dá pra ver. Não adianta. Tem uns que dão pra ver, outros conseguem esconder mais. Mas o certo é não precisar esconder. O certo é você ser o que você é. E ter liberdade para ser o que você é. O problema é que na época não era assim. E até hoje, né? Ainda existem essas questões. Mas naquela época não era assim, não. Imagina, eu era odiado simplesmente por existir. Nós somos odiados por existir. Seja você homossexual ou não. Porque às vezes a pessoa é odiada simplesmente por causa da figura dela. Pela inveja que os outros têm dela. De algum motivo, de alguma coisa. Ela acaba sofrendo esse tipo de coisa, de preconceito. A gente falei né? E, enfim, foi terrível. É uma coisa que eu não desejo a ninguém na vida. É claro que hoje eu mudei, não é mais assim, eu me sinto melhor, faço o que eu quero. Porém, o vazio de anos de perda ainda existe. Porque eu perdi, meu Deus, 14, 15, 16, 17 para 18, 5 anos, que naquela época, nessa fase de vida, é muito tempo. 5 anos hoje não é nada. Mas nessa fase de vida, é muitos anos. 5 anos, os melhores 5 anos da vida da pessoa, nessa faixa etária. É a fase que elas querem passear pro cinema, namorar. E eu não pude fazer nada disso. Uma cidade do interior, que nem eu falei, é muito conservadora demais. É uma cidade boa, mas é uma cidade que ainda não existe, até hoje não tem aqui nessa cidade. Por exemplo, boate gay, balada gay. Entende? Não tem isso aqui. E tem um problema também. Eu comecei a falar lá no vídeo anterior, mas eu não consegui, porque eu falei coisas mais importantes. Mas a comunidade
essa comunidade LGBT, não generalizando, mas você, às vezes, o próprio homossexual não é aceito ali. Porque você tem que ser alto, magro, branco, de preferência, né, de acordo com esses preceitos deles lá. Tô dizendo o que eles acham, o que a maioria acha, o que é sentido. Não tô dizendo a minha opinião, tô dizendo o que eu sinto, o que eu vejo, o que pessoas veem. Se você não tiver esses tipos de padrões, você não é aceito. Desculpa, não é. Tá? Eu quase nunca namorei. Eu tenho idade já. Não tenho 20 anos mais. Mas eu quase nunca namorei. Por quê? Porque eu não me encaixava nem no padrão de hétero, normativo, entre aspas, e também no homossexual. Por quê? Porque não era forte, não era alto, não era não sei o quê, era um pouco mais afeminado. E não era aceito. Quer dizer, é isso aí, exatamente. Então, claro, tem esse tipo de coisa também. Então eu não fui aceito nisso. Eu não participava de boate, balada homossexual, porque eu sei que eu não ia fazer sucesso ali. Tudo bem, podia ter sido tonteira minha, podia ter tentado. Fui uma só. Mas eu estava acompanhado, não fui pra isso. Mas eu até encontrei pessoas que disseram pra mim, nossa, Júlio, você deveria ter ido, você deveria ter aproveitado, você deveria ter se enturmado ali. Mas, gente, quando a pessoa tem um trauma de muitos anos de rejeição, é muito difícil ela se enturmar, não é fácil. Demora, é um processo. Só que o tempo passa. O tempo passa. Ó, tô usando óculos, a idade vai chegando, o cabelo vai ficando branco, o meu ainda não está. Eu tô fazendo um tratamento, ele tá aumentando. Mas pode ficar. Eu não tenho mais 20 anos. Eu dei uma melhoradinha, sim. Claro, todos nós temos que nos melhorar. Essa foi boa. Todos nós temos que nos melhorar. Porém, ainda assim, eu não me encaixo em certos padrões estéticos maravilhosos desses rapazes. Não encaixo nisso. E não é muito, como se diz, não é muito desejável por isso. Mas qual é o seu padrão? Eu não ligo mais. Não ligo pra namorar. Eu sinto a falta, sim, de não ter feito muito isso na época que era pra fazer. Mas não tem idade. Eu concordo. Se eu quiser, eu tento. Eu tô numa fase que eu não me importo com isso. Mas na época lá, sim, eu me sentia muito sozinho. Então eu percebia que eu não me encaixava nesses padrões aí. Não me encaixava nesses padrões. E isso me... puxa vida, eu pensava na época, né? Hoje eu sei que é bobagem, mas na época assim. Eu queria ser mais bonito. Eu queria ter olho verde. Exemplo. Mas sim, sei lá, hoje, como eu falo, hoje eu estou muito melhor. Quem tem que me aceitar primeiro é eu. Essa aceitação já faz muitos anos, né? Eu tô relatando coisas lá do passado. Hoje em dia, não tenho mais esse tipo de problema. Por causa da aceitação, do entendimento, da maturidade que eu sou uma pessoa madura hoje. Mas eu gostaria de ter vivido isso na época. Na fase de ouro, 2007, 2008. Aquela fase que eu era mais jovem. Naquela fase que eu já sabia que eu era mesmo, que eu não ia mudar. Eu deveria ter me arriscado mais. Eu deveria ter tentado mais. Porém, não fiz por causa da rejeição, do bullying, do preconceito que sofri. Isso me travou de uma tal maneira. E aí você pega todo esse ingrediente e adiciona interior, adiciona timidez, adiciona tudo isso nesse pacote e você tem um ser humano muito retraído. Eu era uma criança muito expressiva, mas eu fui sempre retraído. Meu pai não deixava eu ser quem eu era. Eu gostava muito de imitar artista na internet. Quando eu era criança não existia isso aqui. Eu imitar artistas na televisão. Adorava imitar artista. Adorava imitar falas de filmes, falas de desenhos. Eu gostava muito de fazer isso aí. E gosto até hoje.
Mas não me deixou. Não quis. Falou que isso é uma coisa de homem, não pode fazer assim, você não pode colocar a mão lá, você pode fazer assim, você pode fazer. Então eu ficava assim, meu Deus, eu não posso fazer isso. Então eu tive que ficar me vigiando toda hora. Meu Deus, como eu posso agir? Eu tenho que deixar de ser eu. É impossível você deixar de ser você. Isso me reprimiu. E de uma criança expressiva, me tornei um adolescente retraído demais. Mas era demais mesmo. Então, isso foi um verdadeiro choque, foi um verdadeiro trauma. E eu quis levar isso para a aula. Essa experiência na sala de aula, quando eu me tornei professor. Mas eu deixei de ser professor por causa de todas aquelas questões lá. Você não pode falar nada para aluno mais, você não pode mais chamar a atenção de aluno, os pais dos alunos ficam contra você, não generalizando, mas a maioria, diretores, muita ideologia. Os pais querem que você ensine determinadas coisas, sendo que não é pais que determinam o que o professor vai passar para o aluno. Por essas questões que eu já enumerei nos primeiros vídeos, eu deixei de ser professor, mas o buraco é muito mais embaixo. Também tem essa questão de que eu sofri na escola. E eu não quis mais saber daquilo. E é muito frustrante. Então tá, realmente eu não tive muito apoio da sociedade, da escola, eu falo na adolescência. E também da comunidade. Não tinha muito isso, entende? Os homossexuais que eu conheci, que foram poucos, conheci um, tive uma amizade boa. Eu não o acompanhei, porque ele tinha uma outra cabeça, ele teve uma outra vivência e eu tive a minha. Então, quer queira, quer não, ele acabou indo e eu acabei ficando nessa questão aí da sexualidade, nessa questão. Eu estou fazendo coisas agora, coisas que eu deveria ter feito. Sair mais, me arrumar, me arriscar. Estou começando a fazer isso agora, com tanta lá cacetada de anos. Nunca é tarde, realmente você tem que fazer sim. Porém, ainda tem essa cutucada. Ai, eu gostaria de ter feito isso naquela época. Cada oportunidade que eu perdi também por causa da timidez. Muita coisa. Foi ruim isso, sabe? Foi ruim isso. Mas enfim, eu ainda estou vivo, graças a Deus. Ainda dá pra fazer certas coisas. Eu só tô relatando aqui para as pessoas entenderem que na escola é um ambiente muito insalubre. Demais da conta. Não generalizando, mas a maioria dos coleguinhas que eram para ser colegas são terríveis, maldosos. Não é apelido aqui, apelido lá, coisa que criança e adolescente tem. É coisas más mesmo. É agressão, é humilhação, é despejo da pessoa. Despejo, eu falo, eles isolam. Você ali não é, você é menos do que cachorro. Você é menos do que, muito menos, eu acho que você é menos que um rato ali. Quando você sofre essas coisas. E, gente, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Não que eu tenha, né, pior inimigo, mas se eu tivesse, eu não desejaria. Porque é muito triste. É assim, decepcionante. Não é só triste, é decepcionante. Ao ponto de você achar que você tem que você é o problema. Você é o errado, que eles têm razão. É maldade ao nível máximo. Porque eles fazem você achar que você é o errado e que eles estão certos, viu? Então isso aí, poxa vida. E realmente me impossibilitou mesmo de ter relações amorosas, amizades maiores, por causa de toda essa questão. O medo, a timidez, deixei de fazer, até de trabalhar, até me prejudicou no meu serviço essas questões. Na época, né, quando era mais recente, me prejudicou no meu serviço, me prejudicou em muitos lugares, por causa da timidez, era muito grande. E eu tinha medo de sofrer a mesma coisa. Era sempre aquele medo constante. Hoje não. Eu tenho outra cabeça, eu tenho idade já. Mas até meus 20 e poucos anos, sim, tinha assim, medo de sofrer represálias por ser quem eu sou. Isso foi me anulando, isso foi me diminuindo, isso foi me retraindo, ao ponto de eu me desconhecer. Eu comecei a me descobrir mais tarde, muito mais tarde. E foi isso aí. E espero que não. Eu sei que existe, né? Que tem pessoas que passam até pior.
Mas ai, é doloroso saber que agora tem uma pessoa sofrendo isso. Agora tem uma pessoa sofrendo tudo isso. Em escolas, sim. E é duro quando você é desprezado, só porque você é você. Não que você é desprezado porque você é ruim, porque você é uma má pessoa, porque você é uma pessoa chata. Não, você é desprezado por você ser quem é. Claro, hoje eu olho pra trás e eu tenho pena dessas pessoas. Tenho pena. Muita pena. Porque eu penso que tipo de educação essa pessoa teve, essas pessoas tiveram para agir dessa maneira. E que até hoje tem algumas, né, porque ainda existe isso em escola. Tá? E ódios gratuitos. Completamente gratuitos. Você não faz nada e a pessoa lhe odeia. E você sabe que é. Porque a pessoa faz você sentir o ódio delas. Não é algo subentendido. Fazem questão de que você saiba que elas lhe detestam. Que elas são superiores a você. Claro que não são, mas querem passar essa imagem. Que você é menos do que nada. E eu cresci acreditando nisso. Até descobrir tudo que não. Que, né? Eu vejo isso como um ato horrível, uma pessoa praticar isso. É verdade. Eu acho abominável isso. Eu tenho pena dessas pessoas, porque elas sofrem também. O problema é que elas fazem os outros sofrerem. Mas é isso, né? É um ambiente totalmente deletério, escola. Sempre foi. Continua sendo. Tomara que não seja um dia. Mas na verdade, como eu falo, ressaltando, não é um problema só da escola, tá? Isso é um problema da casa, porque quem dá educação não é o professor, é os pais. Mas o professor, sim, enquanto lá dentro, tem o dever de fiscalizar esse tipo de comportamento. Olha, seu filho está sofrendo isso, ou seu filho está fazendo pessoas sofrerem. Mas quem disse que isso aconteceu? Imagina, nunca. Mas jamais isso aconteceu. Nenhum professor foi atrás disso. Nenhuma diretora, diretor de escola foi atrás disso. Ao contrário, quando foi relatado por familiares lá, falaram que a culpa era minha. Aí chamava atenção, aí a pessoa falava, mas ele fica dando em cima de mim. Nunca fez isso. Jamais faria uma coisa dessa. É mentira. Mas para justificar, mesmo que tivesse, mas para justificar esse ato, eles disseram isso. Os coleguinhas da escola disseram que eu estava dando em cima deles. Para os diretores da escola. Na pouca intervenção que houve, disseram isso sim. Mas só que isso não ocorreu. Imagina, ainda mais eu, uma criança tímida, uma adolescente tímido demais, jamais faria isso, jamais fiz isso. E mesmo que tivesse feito, não justificaria. Então é algo sim para a sociedade cuidar, não só da escola. Mas na escola tem um ambiente propício para toda sorte de e bullying, entende? Tem todo um ambiente propício, proférico para isso. Mas começa primeiro em casa. Você tem que educar o seu filho e a sua filha a jamais tratar o outro dessa maneira. E não aceitar calado as coisas. Tem isso também. Mas eu tinha medo de reagir. Por causa da... eu acreditava assim, que seria o culpado. Mesmo porque eles faziam eu achar que eu era o culpado. E é muito triste. É muito triste. Mas assim, já passou. Acabou. Mas é uma marca que fica, que nem uma ferida, né? Uma ferida profunda. Ela sara, não dói mais, mas ela tem a marca. E eu não quero que ninguém tenha essa marca, essa pecha, sabe? Esse estigma. Porque é um estigma. É um estigma. Muitos anos eu tive vergonha de admitir que eu sofri. Mas muitas pessoas sofrem. Tem um YouTube famoso que sofreu. E é bom falar para as pessoas ficarem atentas. Porque pode ser seu filho, seu primo, seu sobrinho, seu irmão. Pode ser a vítima da vez. E eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Jamais. Nenhuma criança merece. Na verdade, eu falo criança, adolescente. Era na fase adolescente. Nenhum adolescente merece. Mas tem criança também que sofre. Nenhum adolescente merece isso. É terrível. Principalmente na adolescência. Né? Então vamos ficar atento aí. Pra que ninguém sofra isso. Sofram, né? Isso.